Estamos aqui hoje Semana 20. no nosso encontro de hoje. Nós vamos tratar e aí nós vamos voltar para a América. Nós vamos voltar para o nosso continente. Então nós vamos dar uma sequência do nosso encontro de hoje, falando da chamada América Espanhola e da América Inglesa. Então nós vamos falar da presença dos espanhóis e nós vamos falar da presença dos ingleses aqui no nosso continente. Primeiro, vamos lembrar, os espanhóis chegaram aqui no nosso continente no ano de 1492, na expedição comandada pelo italiano Cristóvão Colombo. Num primeiro momento, conheceram as ilhas do Caribe, onde hoje nós temos, por exemplo, a República Dominicana, foi um dos primeiros lugares. Aí outros lugares que todos vocês conhecem bem pelo nome, né? A Jamaica, hoje Jamaica, Cuba, são algumas das ilhas, são alguns dos países hoje organizados na América Central. E com Américo Vespúcio, um outro conquistador espanhol, Américo Vespúcio, esse sim, conheceu as terras contínuas aqui da América Central, num primeiro momento, nessa parte onde hoje nós temos Honduras, Guatemala e uma parte do atual México. Bom, o nosso material nos traz aqui algumas questões que são importantes. Europeus versus colonização, choque cultural, nativos versus europeus. Então nós vamos tratar exatamente disso. Com a chegada dos europeus, nós vamos ter um choque cultural. Observe que a expressão ela está entre aspas, mas qual é a ideia efetiva, qual é a ideia histórica de choque cultural? Exemplo, vamos logo para os exemplos. Europa. Portanto, a cultura do europeu, do ponto de vista religioso, cristão, denominava-se cristão, na sua maioria. Os povos indígenas daqui, que também tinham as suas respectivas crenças, as suas religiões, eram politeístas. Pegando esse exemplo, nós vamos ter o quê? O cristão, de um lado, educado como um cristão, formação cristã, e do outro, os que tinham no politeísmo as suas crenças, os seus rituais, a sua arte, enfim. Então nós vamos ter aí um choque cultural. O europeu, vestido com a sua roupa de algodão. Uma parte dos nossos povos indígenas andavam nus, ou seja,
estavam sempre, do ponto de vista cultural, nus, em nudez. Então nós vamos ter um choque. Mas o choque maior, e se encaixa naturalmente nesse componente cultural, como choque cultural, trata-se aqui dos interesses. O europeu, eu costumo brincar, né? O europeu não veio aqui antes de 1500 e a partir de 1500 ele não veio aqui para conhecer, ele não veio aqui para aprender, ele não veio aqui para fazer turismo, conhecer, né, o Caribe, as lindas praias do Caribe, o calor, né, dos trópicos, ou melhor, do trópico, aqui da linha do Equador. Não. Os indígenas, por sua vez, eles não entendiam que o seu subsolo, o seu solo, as suas matas, passaram a ser derrubadas pelo desejo da obtenção da madeira, a obtenção do pau-brasil, a obtenção de riquezas minerais como ouro e prata. Ele não entendia isso, que as suas riquezas estavam sendo tragadas e colocadas em caravelas e levadas para a Europa. Então isso nos dá também a ideia do choque cultural. O europeu com seus interesses, os povos indígenas aqui com as suas vidas, suas histórias, suas tradições. Esse é o choque cultural. Dentro dessa ideia aqui dos europeus, eles vão então, para que essa dominação fosse completa, eles vão impor a sua cultura. E o que é imposição cultural? Vão dizer assim para o índio, você não pode andar nu. Você tem que consumir. Não é que o europeu dava não, viu? A roupa, toma aqui, você se proteger do frio, se proteger dos galhos das árvores, picada de insetos. Não. Então você vai ter que comprar. Então o europeu lhe impõe as vestimentas, a religião cristã, a língua. Imagina, o índio vai aprender a falar o latim. Ele vai ser forçado a aprender a falar nas terras da Espanha, o espanhol. Aqui no Brasil, no caso do Brasil, com relação aos portugueses, a língua portuguesa. E assim os demais colonizadores impuseram a sua língua, ou as suas línguas. As doenças trazidas pelos europeus, doenças como a varíola, o sarampo, a gripe, sarampo que hoje, não é, voltou a atingir brasileiros, doença que já tinha sido erradicada, mas que está aí à tona e matando, por sinal, a gripe, né, que continua nos apavorando, está aí as várias siglas da gripe, né, H1N1, por exemplo. Os europeus impuseram a força das armas e recorreram aos conflitos entre os próprios índios para jogar um contra o outro. Tudo isso para que eles, europeus, dominassem. Bom, falando particularmente agora da Espanha, aqui eu quero também lembrá-los, assunto que já vimos também. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras da América entre Portugal e Espanha. Para Portugal, coube, né, uma faixa de terras denominada por eles portugueses como Brasil, seria o equivalente ao tamanho de hoje, da nossa geografia, seria o equivalente a 3 vezes menos. Então era um espaço pequeno, grandioso e pequeno ao mesmo tempo, comparando com o que temos hoje. E todo o restante da linha de Tordesilhas a oeste, terras que pertenceu à Espanha. E a Espanha, naturalmente, na condição de dona, porque ela vai se denominar dona,
Por sinal, Colombo, quando chegou aqui, o primeiro ato de Colombo, ao desembarcar da caravela, depois do bote, ao desembarcar de um bote, a primeira coisa que ele fez foi assinar um documento em que ele estabelecia que essas terras passavam para o reino da Espanha. Ou seja, em documento assinado, as terras tinham sido tomadas dos povos indígenas. Mas a ideia central que agora eu quero tratar com vocês é o seguinte: a Espanha então tem uma área imensa do norte, passando pela América Central ao sul, denominadas todas essas terras de América Espanhola. O que a Espanha vai fazer aqui em termos de estrutura? Ou seja, o que a Espanha vai montar aqui para que a colonização, a exploração das riquezas destas terras passasse a acontecer? Então a Espanha ela vai estruturar e eu vou mostrar como é que foi essa estrutura montada pela Espanha. Primeiro, a Espanha montou, e observem as datas, logo em seguida, chegaram aqui em 1492, em 1503 a Espanha montou aqui um órgão chamado Casa de Contratação. O que fazia esse departamento montado aqui? Mantinha o monopólio comercial. O que quer dizer monopólio? A exclusividade. Então é um órgão que vai exatamente manter sob controle todas as atividades comerciais a favor da Espanha. Monopólio é o mesmo que dizer exclusividade. Então todas as questões comerciais tinham exatamente o controle dessa casa de contratação. 1520, a Espanha criou aqui o Conselho das Índias. Esse conselho, o próprio nome diz, conselho, então eram conselheiros que auxiliavam o rei a tomar decisões aqui. A Espanha criou os vice-reinos, depois nós vamos ver aqui melhor os vice-reinos, mas os vice-reinos seriam o quê? A figura de um vice-rei, que era gestor, controlava a produção de tudo e aplicava as leis. Então, as áreas da Espanha ela foi dividida em vice-reinos. Por exemplo, bem próximo de nós tínhamos o vice-reino da região Platina, o vice-reino da Venezuela. Né? Então, eles organizaram, eles dividiram como se fossem pequenos estados, ou melhor, grandes estados. A Espanha também criou o que ficou conhecido como capitanias, controlava tudo aquilo que estava ligado à questão militar. Cabildo colonial era um conselho também municipal que regulamentava os serviços, como, por exemplo, abastecimento, ensino, segurança. Bom, para nós concluirmos aqui o nosso encontro de hoje, eu quero deixar aqui uma ideia assim bem clara, bem transparente para vocês. Nas terras da Espanha, ninguém podia fazer o que bem desejasse. Por exemplo, eu venho da Europa, aqui escolho um lugar para viver, construo a minha residência, instalo as minhas atividades produtivas, produzo, tenho minha família e faço o que eu bem entender. Não. Nas terras da Espanha nós tínhamos então essa estrutura que eu descrevi aqui. No geral, absolutamente tudo estava sob o controle desses órgãos, tudo estava sob o controle do rei da Espanha, tudo estava sob o controle dos funcionários da Espanha, a fim de que todos os negócios fossem lucrativos,
favoráveis ao Reino da Espanha e aos burgueses que estavam na linha de frente das principais atividades mercantis, das principais atividades comerciais.